Boa noite, professor. Gabriel Harry, TV Coxa. Queria que você falasse da postura do time, né, jogando ofensivamente a todo momento hoje, e o que pode mudar no planejamento, né, tendo em vista que sábado se torna um jogo decisivo e na quarta-feira já tem Campeonato Brasileiro pela frente. Se isso muda alguma coisa, essa derrota de hoje, ou mantém o mesmo planejamento, pode ir com um time alternativo para jogar contra o Cascavel? Bom, boa noite. É o que você falou, a gente buscou, né, o protagonismo e buscou o resultado o tempo inteiro no jogo. Claro que tivemos uma alternância e inconsistência em relação ao nosso nível de agressividade, tanto para defender e pressionar em alguns momentos, ou fazer as pressões pós-perda, quanto para realmente empurrar o adversário e gerar as chances de gol, né? Então a gente teve um volume baixo no primeiro tempo, né? Já no segundo tempo a gente conseguiu realmente fazer um tempo melhor, criar mais chances de gol, ser mais agressivo, ter muitas vitórias em situações de pós-perda. E acho que num lance um pouco mais isolado acabamos, com as situações também de mérito do adversário, acabamos sofrendo o gol, né? Entendo que no primeiro tempo tivemos um pouco mais expostos até nesse sentido do que no segundo tempo. No segundo tempo foi mais ajustado, mas enfim, acabou acontecendo. Na verdade, o nosso planejamento é jogo a jogo, a gente vem acompanhando aí a evolução dos jogadores, a dinâmica do elenco, a incorporação dos jogadores, e a partir do momento que um jogo termina, a gente tem a clareza de como proceder para o próximo jogo, tá certo? O desafio é lógico, um início de trabalho, a gente precisa adquirir consistência de comportamento, consistência física, consistência técnica, consistência tática, e quando o jogo fica num limite tênue, né, de placar, isso pode acontecer quando você ainda tem um nível de inconsistência que faz parte desse momento do processo de trabalho, né? Então, em alguns momentos a gente entende aí que a gente teve um início de jogo com uma rotação sim um pouco mais baixa daquilo que a gente esperava, mas é o pacote, é o momento da temporada, é também o fato de ter vindo de um clássico que exigiu bastante. Agora, a gente não pode abrir mão de seguir com a construção daquilo que a gente está fazendo, né? E é um momento que a gente precisa ter muito equilíbrio. Entender que contra o Atlético foi uma vitória num jogo que foi disputado, que as duas equipes tiveram chance, e que nós tivemos a felicidade de ser mais eficazes. E hoje, também numa situação que a gente sabia da dificuldade que ia enfrentar, porque analisou o adversário, viu que tinha conteúdo no trabalho, que tinha qualidade, sabia que ia ser um jogo que dificilmente teria um placar elástico para qualquer lado e que ia enfrentar um adversário qualificado. E quando o jogo fica numa margem curta, pode ser que aconteça realmente de você não sair com a vitória, tá certo? Então a gente segue buscando implementar as ideias que a gente está fazendo. Depois de um certo momento no jogo e com algumas orientações, ajustes, a equipe conseguiu se encontrar. E isso, mesmo com o resultado negativo, a equipe mostrou a entrega, mostrou a indignação e a vontade de buscar, perante a sua própria torcida, um resultado melhor, né? Falando nesse sentido, assim, é lógico, a gente precisa, dentro da nossa casa, conseguir entregar esse tipo de resultado. Então, os jogadores estão muito cientes disso. Assim, a gente agradece a torcida pela presença, cantou o jogo inteiro, apoiou, vibrou com a pressão, com as tentativas de buscar o resultado, e realmente a equipe estava empenhada nisso, acho que a torcida reconheceu. E falar para a nossa torcida que os jogadores reconhecem que, e eu junto com isso, que nós precisamos, dentro de casa, aproveitar todos os minutos, né? Buscar ter essa consistência que a gente teve em alguns momentos do jogo de uma forma mais estável durante a partida, para que a gente possa trazer as vitórias no nosso mando, que vai ser muito importante nessa temporada. Fernando, boa noite. Edson Tomás, da Rádio CBN. E até dentro do final aí da tua resposta, assim, na tua apresentação e até mesmo depois do Atletiba, você bateu muito na questão da sinergia com a torcida, do mando ser fundamental no Campeonato Brasileiro. Daqui a uma semana, rigorosamente, você vai estar sentado aí falando de um resultado de Curitiba e Bragantino.
O torcedor, obviamente, que num caso como hoje, tolerante, por conta de ser o início de trabalho, Campeonato Paranaense tem a sua importância também, porém, como é que resgata isso dentro de casa? O Coritiba não vence uma partida desde outubro do ano passado, não tem o teu trabalho aí, obviamente, mas para um campeonato brasileiro tão exigente assim, dentro de casa, qual é a tua conversa daqui para frente para que isso não se repita em Campeonato Brasileiro, o que aconteceu hoje aqui contra o São Joséense? Olha, uma derrota só é uma derrota se a gente não aprender com ela, né? Então, o jogo de hoje ele traz muitos aprendizados, no sentido da gente entender o nível de alerta e o nível de entrega, de comunicação e de energia que é necessário desde o início da partida, certo? Ao mesmo tempo, você vê que a capacidade de se mobilizar e transformar isso durante o jogo, a equipe mostrou o potencial que tem para fazer. Então, o que a gente precisa conseguir iniciar com essa postura desde o princípio, né? Ter convicção naquilo que está fazendo, não ter dúvida e buscar ter um pouco mais de imposição, que em alguns momentos no primeiro tempo a gente pode ter ficado no meio do caminho e entregue um pouco de tempo para o adversário, seja nas situações de pressão em defesa organizada, seja nas situações de pós-perda, tá certo? É muito a cara do que é esse momento da temporada, é muito a cara, né? Você até às vezes durante uma temporada, quando você já está com o trabalho mais desenvolvido, a oscilação depois de um clássico acontece, porque tem uma demanda mental, emocional diferenciada, né? Quando você vem de um jogo desse, e às vezes isso impacta o jogo seguinte. Então tudo isso é aprendizado. Tudo isso é aprendizado. A equipe mostrou a capacidade de se mobilizar e de ajustar pontos importantes durante o jogo. Então, se não tivesse condição, teria sofrido até o final. A gente tem que entender o que aconteceu, ser muito crítico, rigoroso e autocrítico com o que foi o nosso início de jogo, porque a gente não pode se permitir, dentro de casa, ser pouco produtivo e pouco agressivo durante um primeiro tempo inteiro. Se você for ver no primeiro tempo, a gente finalizou poucas bolas, o adversário finalizou mais do que a gente, mesmo que a gente tenha tido mais posse de bola, né? E isso, sim, são os pontos que a gente precisa corrigir para que na semana que vem a gente esteja aqui falando do resultado, que o resultado a gente não vai controlar, mas esse tipo de postura desde o início, sim, a gente pode controlar. E é isso que a gente precisa correr atrás, porque o resultado é o resultado, ele vai sempre ser uma resultante de todos os esforços que são feitos pela nossa equipe e em contraposição ao adversário. Da nossa parte, a gente tem que tirar esses aprendizados hoje, porque eles estão muito claros, e aí, com mais critério e com mais tempo, a gente vai buscar fazer esses ajustes. Não tem segredo, acho que tudo vem de trabalho, e aí a gente precisa de dedicação, critério, e ter o coração e a mente aberta para aceitar aqueles pontos que a gente pode entregar melhor, para conseguir dar essa resposta que a gente precisa. Boa noite, Seabra. Você falava, passou algumas vezes, né, citando que são algumas situações até naturais para um momento de temporada, mas esse calendário desse ano é diferente, né? Em outros momentos teria mais Campeonato Paranaense para desenvolver, passar por cima. Agora você estreia, como você já falou, no Brasileirão em uma semana aqui contra o Bragantino. Eu queria saber em que nível que você acha que está a equipe nesse momento, assim, depois de 3 jogos, você tentando manter uma base titular. E eu não sei se eu entendi direito quando você respondeu ali sobre o jogo de Cascavel, vocês vão pensar ainda, avaliar a partir de agora como é que vai ser. Como que esse jogo se encaixa, né? Fora de um ambiente mais controlado no Couto Pereira, com uma viagem, com um gramado diferente, faltando ainda menos tempo depois para uma estreia no Brasileirão? A gente vai realmente planejar, a gente não tem passagem comprada no nome de ninguém, tá certo ou não? Então a gente vai planejar, a gente estava com uma situação aberta para decidir o que fazer, e agora com um cenário mais claro, não só do que foi o nosso jogo, mas também da própria competição. Agora, de uma forma geral, com um elenco em formação, é sempre interessante a gente passar tempo junto, a gente otimizar o pouco tempo que a gente tem. Então, é uma viagem que ela pode ser uma oportunidade importante nesse sentido. Você vê assim, do que foi o nosso desempenho contra o Maringá para o que foi o nosso desempenho contra o Atlético Paranaense, teve um salto muito grande.
né? Assim, não teve uma evolução linear se você considerar 4 dias, né? Ou seja, e hoje, quer dizer, contrapõe um pouco essa expectativa, principalmente o primeiro tempo. Então, esse trabalho de construção de um jogo e de construção de um elenco e de operacionalizar uma ideia, esse é um trabalho que o desempenho ele vai sempre flutuar, e nesse início ele vai flutuar mais. Então, a gente tem que entender e ter o equilíbrio para realmente fazer as intervenções para que a resposta seja otimizada. Então, a gente espera, sim, que haja uma evolução, tanto para o Cascavel quanto para o Bragantino, mas, nesse momento, a projeção da magnitude dessa evolução, ela, às vezes, vai surpreender a gente, tá certo? Né? O jogo contra o Atlético Paranaense, em muitos aspectos, a gente teve uma evolução muito grande. E hoje era uma característica de jogo diferente, que a gente ainda não tinha enfrentado, né? De uma equipe que, em alguns momentos, ia propor algumas dinâmicas que ela tem, de construção saindo baixa e tal, mas que a maior parte do tempo a bola ia ficar com a gente. É uma equipe que ia jogar mais baixa, que ia jogar em transição, que ia exigir da gente um repertório de criação de chance em último terço, de neutralizar os contra-ataques. Então, apesar de ser um terceiro jogo, foi um primeiro jogo com essas características, né? E aí algumas dinâmicas nossas que não tinham sido tão exigidas, hoje elas foram mais exigidas, né? Situações de pós-perda, situações de criar chance de gol em último terço, de conseguir manter o jogo em último terço abafando, né? E aí os jogos têm características diferentes à medida que você vai vivenciando esses jogos e tirando os aprendizados e fazendo os ajustes, você vai arredondando o seu modelo, tá certo? Então, com poucos jogos, e os dois que tiveram características um pouco mais semelhantes, hoje é uma situação um pouco diferenciada. O Cascavel vai ser uma situação ainda diferente, por ser um jogo decisivo, de uma fase classificatória para o Campeonato Paranaense, um jogo fora de casa, e o jogo do Bragantino é outra característica, tá certo ou não? Então, a nossa capacidade de aprender entre os jogos, como elenco, como trabalho, isso que vai ser o fundamental, né? E a gente fazer qualquer projeção vai depender da nossa competência de evoluir entre partidas, né? E desenvolvendo esse repertório para que a gente consiga dar conta das diferentes situações, diferentes cenários, né? Seabra, boa noite. Na partida de hoje, principalmente no segundo tempo, pareceu que faltou perna para o time do Coritiba. Alguns jogadores sentindo ali um desgaste físico, muito por conta desse início de temporada, o ritmo dos jogos, né, a sequência de jogos que o Coritiba tem feito, e até mesmo por essa questão que você acabou de comentar, características de jogos diferentes. Você acha que, em determinado momento, existiu algum erro de planejamento para essa partida de hoje? E já aproveitando também para perguntar se nessa partida de sábado, diante do Cascavel, seria ali uma oportunidade para dar rodagem para outros atletas, alguns ainda, inclusive, que nem estrearam. Olha, interessante essa pergunta. A gente vem monitorando sempre a resposta dos jogadores, né? E pelo fato da gente estar com um intervalo de 4 dias, 4 dias normalmente permite a gente uma recuperação um pouco maior, né? Então, se a gente tivesse 3 dias de intervalo aí, seria realmente mais difícil. E a gente entende que não houve assim um erro de planejamento. Eu acho que é muito mais em função de ter encontrado um cenário diferente de jogo, tá certo? Você pega, por exemplo, o Independente São Joséense hoje, ele fez diversas construções curtas no seu próprio campo, exigindo algumas dinâmicas que a gente não teve a necessidade de fazer, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. A gente tinha tido um pouco no primeiro tempo do jogo lá contra o Maringá, mas o Maringá fazia de uma forma totalmente diferente, né? Então, a gente monitorou aí a evolução dos jogadores e a gente também precisa dar lastro, enquanto alguns jogadores estão precisando de lastro de treino, tá certo? E aí a gente está promovendo a minutagem com as trocas e o ritmo de jogo com as trocas e até a disputa de posição com as trocas em função daquilo que a gente tem visto, seja na entrada nas partidas, seja o que a gente tem visto nos treinamentos. Boa noite, Seabra.
O elenco vai completar ali um mês que se representou na próxima terça-feira, né, no dia 27 de dezembro, dia 27 de janeiro. Então, eu creio que até o trabalho com bola até menos que isso, né? Queria que você fizesse uma análise então desses 3 jogos do Coritiba e essa primeira pressão já, né, em busca de uma classificação no campeonato estadual e já pensando também na estreia do Campeonato Brasileiro. Olha, foram 3 jogos que eu entendo que, para uma equipe que está num processo de construção de elenco, e aí eu digo jogadores chegando, né, paulatinamente, né, iniciando uma temporada com uma pré-temporada que é extremamente curta e que não manteve ali, como muitas equipes da Série A, 20, 30 jogadores, justamente porque vem de um acesso de Série B, eu entendo que a gente tem andado muito bem com o trabalho. Eu acho que a dedicação e a assimilação dos jogadores tem sido bastante interessante. Como eu disse, não vai ser linear, vai ter cenários, vai ter situações em que algumas dificuldades vão aparecer e o trabalho faz parte, isso justamente que é o trabalho, que é identificar esses aspectos e buscar corrigir e estimular com exercício de treino, com as sessões de vídeo e com todas as informações que a gente pode proporcionar para os atletas. E, de uma forma geral, eu estou bastante satisfeito com o nível de entrega em treinamento, com a abertura da equipe e dos jogadores para aceitar as orientações e se propor a realmente colocar em prática dentro do campo. E a gente entende que essas oscilações no início de trabalho são naturais. Agora, do mesmo jeito que o jogo contra o Atlético Paranaense ou contra o Maringá tiveram muitos aspectos para ser corrigidos e foram corrigidos, e tiveram aspectos bons. Hoje também teve muitos aspectos bons e tem aspectos para ser corrigidos. Então, a oscilação aí de placar nesse momento faz parte, assim, 3 primeiros jogos de uma temporada que praticamente você não teve uma pré-temporada, competir, buscar ganhar e aprender, recolher informações para, a partir daí, proporcionar um crescimento. E, nesse sentido, eu acho que, fazendo um balanço de como a gente estava antes do jogo para o Maringá para como a gente está hoje, a gente tem um cenário muito mais concreto daquilo que a gente pode construir como equipe, dos caminhos que a gente pode seguir para a nossa organização de jogo, de como a gente pode utilizar os atletas. Então, aos poucos, esses cenários vão ficando mais concretos para a gente e, de uma forma geral, uma avaliação bastante positiva. Boa noite, Seabra. André Cavalcante, RPC. Queria que você falasse sobre 2 temas, por favor. O primeiro tema é sobre Breno Lopes, que hoje a gente viu ele nas sociais aí acompanhando a partida pela primeira vez aqui no Couto. O que esse jogador vai agregar nos seus planos? Se, de repente, ele estreia já na primeira rodada do Brasileiro contra o Bragantino, o que você está imaginando? E o outro tema é para uma reportagem maior, que a gente vai ouvir opiniões também de outros treinadores, perguntando sempre para eles o seguinte: o que tem de tão especial no Campeonato Brasileiro? Por que é tão difícil ganhar a Série A do Campeonato Brasileiro? Então, esses 2 temas, dificuldade, por que é tão especial o brasileiro, e Breno Lopes. Olha, o Breno Lopes é um jogador com muitas qualidades, né? Muito versátil, experiente, está maduro, acho que provavelmente na maturidade futebolística da carreira dele. Muito bom definidor, muito veloz, tem movimentos de área, bom cabeceador, bom finalizador, um jogador que é decisivo, tanto jogando em contra-ataque, quanto atacando uma defesa fechada, e com a experiência que tem e com aquilo que ele tem de atributos futebolísticos, é um jogador que vai agregar muito para a nossa equipe. Ele teve aí um período relativamente grande sem treino por causa das férias, assim. Você pega, por exemplo, o Thiago Santos, ele ainda teve as semifinais da Copa do Brasil, tá certo? Não? Então ele ficou mais tempo ativo, o Breno ficou mais tempo inativo, chegou um pouco depois, então a gente está preparando ele, mas é um jogador que a gente entende como um pilar para a nossa temporada, para o nosso sistema ofensivo, para a formação do nosso grupo, né? Por tudo que ele representa.
E ele tem treinado muito bem, cumprindo as etapas que tem que cumprir, e em breve vai começar a ganhar minutagem, tá certo? De repente, pode ser até antes do jogo do Bragantino. A gente vai ver com calma como é que está essa situação, porque, na verdade, para o jogador poder desempenhar num jogo desse, ele também precisa de ritmo de jogo, porque não é só uma questão física, ele precisa estar adaptado à velocidade de tomada de decisão que é necessária para desempenhar num jogo do nível de um jogo de Série A, né? Então, estamos programando aí os passos para que ele seja integrado e para que ele seja utilizado. O Campeonato Brasileiro da Série A é um campeonato muito difícil, porque você tem... O Brasil é um país continental, com muitas equipes com base social, com história clubística de equipes vencedoras, tá certo? Então, tem muita competitividade. Além disso, tem um fator muito diferente de muitos países do mundo, que é o desafio logístico, diferença climática que se enfrenta entre os jogos, né? As pessoas que não vivem o bastidor do que é a logística, do que é as viagens, do que é treinar num clima frio e jogar num quente e úmido, ou treinar no quente e úmido, depois viajar, ter que jogar de gorro e touca em Caxias ou em Porto Alegre. São coisas muito diferentes que acontecem no Brasil, né? Então, envolve um desgaste muito grande. Além disso, a Série A do Brasileiro ela é atravessada por outras competições, como a Copa do Brasil, como a Copa Sul-Americana, como a Copa Libertadores. Então, é uma competição que ela vai se transformando ao longo da própria temporada, né? Ela não é a mesma durante o ano todo. Quer dizer, você tem algumas janelas também, né? Lógico, de contratação, que na Série A do Brasileiro tem um peso muito grande em alguns momentos, em algumas temporadas. Então, existe o quê? Uma complexidade, né, nessa competição, além do nível de competitividade e qualidade, de que todas as equipes são capazes de vencer todas as equipes. Essa é a verdade da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, você pega aí muitos anos, equipes que estão disputando o título e às vezes perdem um jogo para uma equipe que está disputando para escapar do rebaixamento. É algo que não é comum em todas as ligas do mundo. Isso porque muitos clubes históricos, muitos clubes com uma base social muito grande, muitos clubes organizados e com investimento suficiente para fazer elencos muito competitivos. Então, eventualmente, mesmo que não seja assim, muitos clubes muito estruturados com projetos sólidos, tá certo? Então, você pega aí o Mirassol, que tem 19 anos de projeto, que está muito bem organizado, fez o que fez na Série A, tem um trabalho muito estruturado em todos os sentidos. Você pega o próprio Red Bull, né? Então, o nível de investimento na Série A aumentou muito, né? Então, você tem aí, Grupo City, né? Tudo que foi o Botafogo nos últimos anos. Então, é um campeonato realmente muito desafiador, mas é desafiador para todos, né? Então, a gente tem condição de se fortalecer para ser uma equipe que busca o seu espaço, que conquiste seus objetivos na competição.